A Rádio Atlan apresenta Como ter saúde em um universo doente. Você é o agente principal no seu processo de autocura. Apresentação: Silene Paz. Como ter saúde em um universo doente. Olá! Vou me apresentar a vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Silene Paz. Nessa experiência terrena, claro, e profissionalmente estou fisioterapeuta, trabalho com física quântica, com técnicas como microfisioterapia, inteligência biológica, terapia manual evolutiva, terapia quântica oriental. E vou dizer, a obra de Jean Valjean veio de encontro a todo esse conhecimento. Mas eu também trabalho com fisioterapia integrativa, com saúde mental integrativa, onde vivemos em um mundo poluído. Sim, todas as frutas, verduras, legumes que comemos, o solo é pobre em mineral, cheio de adubo, de veneno, de agrotóxico. Os animais que comemos são criados no estresse, recebem ração, hormônios, mas quando vamos ao supermercado, se não tomarmos cuidado, vamos comer muito enlatado, embutido, produtos com corante, conservante, guloseimas, açúcar, farinha branca. Nunca estivemos num mundo tão doente. Mas o mundo está doente? Ou o ser humano está doente e, consequentemente, pelas suas atitudes, está adoecendo esse planeta maravilhoso? O verdadeiro paraíso. Outro dia estive refletindo. Se existe um paraíso, para mim o paraíso é quando eu posso olhar e observar o oceano, um pôr do sol, um nascer do sol, uma lua, um céu cheio de estrelas, a natureza, os animais, a troca de amor. Tudo isso, para mim, é o verdadeiro paraíso. Mas também não precisamos ir em algum lugar para imaginar o inferno quando nos conectamos com as vibrações pesadas, com as emoções pesadas. É sobre tudo isso que nós vamos refletir. Vamos trabalhar muito a mente, conversar, refletir. A proposta desse programa é que a gente reflita, aliando a obra do Rogério, que veio de encontro, por exemplo, o livro A Dança dos Elétrons, acrescentou muito ao meu conhecimento de física quântica, abriu deslacres mentais em mim, me possibilitou a ter saltos quânticos, porque eu já trabalhava, já estudava e trabalhava com isso na prática. Só que quando eu tive contato com algumas referências que o mundo científico não tem, isso para mim foi fundamental. É essa conexão desse conhecimento da revelação cósmica, unindo a ciência, mudando o nosso estilo de vida. A epigenética é assim, ela vê o genoma como uma biblioteca e cada gene um livro. O tipo de livro que você vai acionar ou não é que vai determinar se você vai ter saúde ou doença. E como você escolhe que livro você vai acionar na sua biblioteca? Pelo seu estilo de vida. Faz ou não uma atividade física? Tem uma alimentação saudável ou não? Você medita? Sabe respirar? Trabalha as suas emoções? Tem autoconhecimento? Você sabe realmente quem é você? Você se permite ter hobbies, amizades, passeios? Como é a sua vida profissional? Seu relacionamento familiar? Saúde integral, física, mental, espiritual, profissional, amorosa. Tudo engloba, porque tudo interfere na nossa percepção. E olha que a percepção, o tempo todo, os nossos órgãos do sentido percebem o ambiente e levam informações para o nosso sistema nervoso central e distribui para o nosso corpo. Mas onde nós aprendemos a perceber o mundo? Na primeira infância. Principalmente 1 ano antes dessa mãe ficar grávida, aquele esperma que fecundou aquele óvulo, eles formaram aquele corpo. E tudo que esse pai e essa mãe vivenciaram registra ali. Durante a vida fetal, também registra. Todas as técnicas quânticas que eu trabalho acham isso. Nós herdamos somente predisposição à saúde, doença, cor de olhos, cabelo, pele, biotipo dos nossos antepassados? Ou herdamos também as emoções?
De acordo com esse holograma quântico, em que vivemos esse campo morfogenético, nós herdamos as emoções. No mínimo, 5.000 pessoas sobreviveram a qualquer custo dos nossos antepassados para que hoje a gente esteja aqui, porque se um não tivesse sobrevivido, eu não estaria Silene. Entendem? Isso é assim comigo e com todos vocês. E o que é a história da humanidade? Nada fácil. Vamos pensar nos brasileiros. Índios que tinham a sua terra, viviam em contato com a natureza, de repente entrou um povo que invadiu, catequizou, estrupou, tomou conta do que era deles. Foi um impacto externo, severo, biológico, que cada um sofreu em profunda solidão. Mas também tivemos os europeus que viviam na corte e vieram se aventurar na selva, desbravar matas, mudar a cultura. Também foi um choque. Mas temos os negros africanos, muitos reis, princesas, liberdade, foram escravizados. Perderam seus amores, os seus pais, a sua liberdade, sofreram, apanharam. Realmente perderam seus filhos, vendidos, nunca mais viram seus amores. Tivemos os foragidos de guerra, italiano, russo, japonês, enfim, os nossos antepassados que passaram por todas essas emoções nada fáceis, sobreviveram a qualquer custo. E hoje estamos nós aqui, herdando essa emoção, herdando essa percepção. Mas na primeira infância, de acordo com o ambiente, com a cultura, é formada a nossa percepção. Somos Ctrl+C, Ctrl+V naquele momento. Observamos os pais, os avós, médico, professores, ambiente. Uma criança no mundo ocidental e no mundo oriental tem percepções diferentes da vida, da cultura. Uma criança crescida num lar onde os pais são evangélicos e uma criança crescida num lar onde os pais são espíritas tem uma percepção diferenciada da morte, por exemplo. A cultura, o ambiente, as relações, a forma que somos educados, instruídos, orientados, formam a nossa percepção. E ali, nessa primeira infância, que ficam os nossos traumas, as nossas dores, que muitas vezes aprendemos a perceber o mundo errado. Mas também nesse ambiente, de acordo com essa cultura, com a história dessa família, tem os costumes de alimentação, de sedentarismo ou atividade física, praticar um esporte, de buscar estudar e, através dos estudos, eu desenvolver meu intelecto, a minha profissão, a minha carreira, ou de ir para o campo, trabalhar com o campo, ou de buscar outra forma, me manter apenas independente de gostarmos ou não de Javé, independente dele ter sido tragado ou sido empurrado para dentro desse universo. Hoje, quando cada um de nós busca a autocura, estamos fazendo o que o Rogério Elan nos diz, nos chama como favor divino. E eu sou encantada pelo favor divino. Por que, Silene? Porque quando eu busco me curar, a vida fica mais leve. E eu posso dizer, porque eu sou uma pessoa que busco o processo de autocura. Eu vivencio tudo que eu passo para os meus pacientes, que eu vou trocar de ideias aqui com vocês. Hoje é um programa de apresentação, bem resumido. Mas a obra de Jean Valjean, a revelação cósmica, nos possibilita a abrirmos muitos deslacres mentais. E isso nos possibilita, nos ajuda a termos o que eu chamo de salto quântico. Sim, cada vez que eu vou aprofundando o meu conhecimento e, consequentemente, eu vivencio essa experiência de forma diferente, eu sinto em mim que eu dou um salto quântico, consigo ressignificar, mudar a percepção, fazer o que nós chamamos tradicionalmente de reforma íntima. Eu que fui uma criança criada
quando nasci, minha mãe era budista, fui criada num lar budista, eu não tive essa percepção de um Deus do medo, de ter medo a Deus, ser temente a Deus. Eu não estudei a Bíblia. Eu aprendi que a gente tinha que trabalhar a revolução humana, que o universo era um todo, eu sou uma partícula desse universo e que eu tenho que voltar a me reintegrar com esse todo. Mas para isso, eu preciso entrar em contato comigo, trabalhar os meus 10 estados de vida e iluminação, que é o 10º estado de vida, é uma possibilidade a todos os humanos. Eu me ilumino quando eu consigo, hoje mais do que nunca, com as técnicas que eu trabalho, quando eu consigo controlar as minhas emoções. Quando eu vou continuar sentindo, mas eu não posso mudar o outro. E o mundo, o ser humano está doente. Como ter saúde num universo doente? Sim, mas no mundo terreno, quando eu falei tudo sobre os disruptores endócrinos, o tipo de alimentação, o que a gente tem visto aí no Brasil de queimada, de enchente, guerras, de pandemias, de indústria farmacêutica, de doença, saúde mental explodindo. Por que o mundo está doente, poluído? Quem fez isso? O animal que mais estraga a natureza é o ser humano. Infelizmente, temos esse córtex cerebral, que é o que nos faz diferente, que quando sabemos usar disso e controlar, aí sim estamos prontos para co-criarmos. Mas as pessoas, infelizmente, caem nesse mundo da ilusão. Esquecemos que somos uma unidade, uma vibração, uma energia, um fluido, que estamos aqui em experiência. E aí, nessa experiência, caímos nesse mundo encantado e nos prendemos ao dinheiro, ao poder, ao status, a quem sou eu, a ter. E olha, eu não sou contra termos coisas, conquistas, valores, coisas pessoais, objetos, porque o dinheiro eu vejo como uma energia, não tem problema nenhum. Eu ganhar com honestidade, através do meu trabalho, do meu conhecimento, está tudo certo. O problema não é o quanto eu tenho de dinheiro, mas sim se eu vou ser escravo desse dinheiro, da matéria, ou a matéria vai mandar em mim. O quanto eu vou me tornar mais prepotente, arrogante, egoísta, vaidoso, o quanto eu vou querer ser mais com falta de atitudes morais, quanto eu vou ser corrupto. E a corrupção, segundo a obra que Jean Valjean nos traz, é uma característica desse universo, e o ser humano está dentro disso. Mas eu posso escolher não ser corrupta. Eu posso escolher não ser desonesta. Tudo isso está dentro desse processo de autoconhecimento. A obra de Jean Valjean nos traz a grande possibilidade de entendermos, de recordarmos para muitos de nós, porque pelo menos para mim foi assim. Pensa aí com você. Quando você caiu de cara, de encontro com essa obra, com os livros, com as palestras, com os vídeos de YouTube, com hoje em dia com os podcasts, o que fez sentido? Primeiro foi um choque. E aí você ficou preso e foi se conectando e foi sendo interessante estar hoje aqui. Por quê? Porque fez tudo sentido. Para mim não foi um choque, gente. Para mim foi olha, encontrei alguém que fala como eu penso. Era isso. Porque eu sempre fui aquela que discordava. Eu nasci questionadora. Eu não era só aquela criança de por quê? Por quê? Porque eu sou até hoje a adulta que questiona, que pergunta por quê? Por quê? Talvez por isso que eu estude tanto, que eu busque tanto na ciência, mas muita coisa. E é muito legal para mim. E tenho certeza que os meus colegas de outros programas que estudam, que estão aí na ciência, todas essas ciências coligadas com o que eu trabalho também, para eles também faz esse mesmo sentido do que para mim. A revelação cósmica,
abre, faz todo o sentido e a gente tem a possibilidade de que a ciência do futuro, já estamos nesse futuro. O Brasil, o país do futuro, nunca chega. E o futuro já chegou. Pelo menos eu me sinto dentro desse futuro. E aí nós temos que refletir, que buscar esse conhecimento. É a proposta desse programa. Como ter saúde num universo doente? Sim, sabemos que teve uma improvisação, que esse lado biológico ele foi programado, mas não foi terminado. Sabemos que temos um universo paralelo, porque nós que estudamos a obra de Jean Valjean sabemos disso, temos essa consciência. E aí, com essa consciência, nós sabemos que tem esse universo paralelo e que eles têm acesso total ao que nós estamos fazendo, pensando, são dementes, mas nós não temos acesso a eles. Há pouco tempo atrás, antes da obra do Rogério, eu achava que mitologia era história da carochinha. Você também pensava assim? Que mitologia é a história da carochinha? Pois é. Aí a gente vai estudando, vai vendo, e muitos de nós, será que não viemos desse universo paralelo? Eu, pelo menos, desde criança, sem saber de nada de obra de Jean Valjean, falava para minha mãe: mamãe, eu sou uma exilada de capela. E minha mãe dava risada. Porque já, apesar de ser criada num lar budista, a gente tinha já acesso aos livros, à doutrina espírita, a Chico Xavier. Minha mãe é uma pessoa, e meu pai trouxeram muitas coisas para que tivéssemos bases, conversávamos sobre isso. A minha cultura, a minha percepção, que eu estou falando para vocês, foi formada e baseado nisso. Me estimulavam a ler, a questionar. Um dia meu pai me fez até ler uma obra de Jean Paul Sartre, porque ele era materialista e eu precisava, já que eu estava me conectando tanto com esse mundo espiritual, leia a visão de outro, do contrário disso. Então, por isso talvez eu seja também estimularam eu ser tão questionadora, entendeu? Eu fui muito estimulada a isso e eu agradeço. Mas muitos de nós que temos essa consciência e sabemos que o universo, esse vai levar mais tempo, mas o de lá está se desfazendo e que eles estão arrumando formas, maneiras de vir para cá. E esse monte de vírus, de pandemia, nós somos 10% humanos. Opa! Eu trabalho dentro da medicina funcional integrativa que eu trabalho, o intestino é o nosso segundo cérebro. E aí, o ambiente, o microbioma está assim, de bactérias ruins, quando temos um estilo de vida ruim, uma alimentação ruim. Mas se eu cuidar desse microbioma, de repente, eu cuidar da minha alimentação, eu posso ter saúde, eu posso melhorar o quadro de muitas doenças ou até mesmo prevenir essas doenças. Processo de envelhecimento todos teremos, a não ser que morramos antes. Mas o como envelhecer é o que importa. É a proposta do meu trabalho, é a proposta desse programa de toda reflexão, de trazer toda essa reflexão entre a obra de Jean Valjean, da revelação cósmica, e toda a ciência que eu trabalho, que eu estudo, que venho buscando unir e refletir com vocês. Bom, na verdade, nós daqui a pouquinho teremos um pequeno intervalo para que vocês possam dar uma relaxada, que essa mente fique bem suave, bem tranquila. Aprenda a respirar. Você pratica o mental? Não? Mas pelo menos você sabe respirar. A respiração faz parte desse controle de si mesmo, do primeiro impulso, da sua saúde. Inspire profundamente em 3 tempos. Mantenha. Solte o ar devagar em 6 tempos. Cheira uma flor. Sopra uma vela. Controle a variabilidade da frequência cardíaca, o seu sistema nervoso autônomo. Controle as suas emoções através da respiração. Nós agora vamos ter um pequeno intervalo e logo nós voltaremos. Até breve!
Voltamos do nosso intervalo para mais reflexões, para a retomada dessa apresentação do nosso programa de reflexão. Como ter saúde num universo doente. Bem, antes de iniciar esse bloco, as reflexões desse bloco, eu quero só fazer um adendo sobre a maneira que eu coloquei Jean-Paul Sartre no bloco anterior, quando eu falei do materialismo. A maneira que eu falei pode dar a entender que o meu pai era materialista. Não, meu pai se dizia sem religião, cristão. Ele gostava da maneira, das ideias, das parábolas, da mensagem de Cristo e ele buscava ir se transformando, vivenciando os exemplos e a mensagem que o nosso mestre trouxe. E ele me estimulou essa leitura só para mim não ser uma pessoa fanática, que só acreditava em uma coisa. Ele queria que eu tivesse várias visões, entendesse cada um. Essa foi a maneira que eu fui estimulada a mexer na minha percepção, a formar a minha percepção. Mas vamos lá. Vamos começar a unir a obra da revelação cósmica de Jean Valjean com a ciência que eu trabalho. A primeira ciência que eu vou relacionar chama-se inteligência biológica. É a nova medicina germânica de Dr. Hammer, que na minha formação eu tenho como inteligência biológica. Vamos lá. Um dia, todos que estudamos a obra da revelação cósmica sabemos disso. Tinha o paraíso, de repente tinha a área laboratorial, alguém decidiu criar, tinha essas criações, esses laboratórios de criação de universos, e no impulso criador, que para Brajna tinha, ele estava criando este universo. Muito bem. Se ele foi empurrado ou foi tragado à sua mente, isso, como nos diz Rogério, só a geração futura que vai saber. Ainda não temos todo esse conhecimento. Na própria obra de Jean Valjean tem esse questionamento. Mas isso é o que menos importa. Ele caiu. Isso nunca tinha acontecido. E ele se viu dentro da sua obra. A sua mente, né, caiu aqui dentro. E aquilo foi o que chamam de Big Bang. E ele teve que improvisar o universo paralelo para se refugiar fora dessa criação. O universo biológico tinha sido programado, não terminado. O universo paralelo foi improvisado. Só que nisso ele teve que lutar para sobreviver a qualquer custo. Isso está marcado, registrado no nosso DNA. Tanto que a ciência já prova que no DNA, nas fitas do DNA, a gente encontra o nome de Javé. Bom, vamos lá. Essa inteligência biológica está registrada em todas as suas criaturas. Mas vamos trazer para a nova medicina germânica. Nosso cérebro é primitivo. Ele não sabe que hoje a gente vive uma vida estressada, com trabalho, com afazeres, com trânsito, com relacionamentos, com pessoas, chefe, patrão, filhos. Ele não sabe disso. Quando ele foi criado, e junto a essa inteligência biológica, ela foi criada para nos proteger. Lá na selva, na savana, lá no homem da caverna. Então, essa inteligência biológica que eu tanto estou falando para vocês, quando a gente dá de cara esse cérebro primitivo com um predador no território, ele tem que lutar ou fugir para sobreviver a qualquer custo. Para ele lutar ou fugir, precisa que tenha mais fluxo sanguíneo nas extremidades, nas mãos para lutar, nos pés para fugir. Muito bem. Isso dispara o nosso sistema nervoso autônomo, que é dividido em simpático e parasimpático. Entramos no que a ciência chama de simpaticotonia. O coração acelera, a respiração fica ofegante e junto, imediatamente, um eixo que também é nossa proteção, hipotálamo, hipófise suprarrenal,
dispara todos os hormônios e glândulas, fica tudo desequilibrado, desregulado, porque precisamos de mais energia para ter força para lutar ou fugir, precisamos de mais açúcar, desgastamos mais insulina, mas estamos ansiosos e estressados, aumenta o nível de cortisol. Então, o nosso metabolismo, a nossa fisiologia, a nossa biologia está funcionando para que a gente sobreviva. Mas, como eu disse há pouco, com a vida estressada que levamos nos dias de hoje, o cérebro não diferencia. E aí, quando eu estou num trabalho, num ambiente de trabalho, em que eu não me acho capaz ou não me valorizo o suficiente, o meu cérebro entra em luta ou fuga para sobreviver a qualquer custo. Quando eu fico ruminando os meus pensamentos, o meu metabolismo não sabe que aquele ruminar não tem um bolo alimentar. Então, as enzimas, os ácidos começam a funcionar, o nosso processo digestório entra em ação, mas como não tem um bolo alimentar para ele trabalhar, são os nossos pensamentos, começa a bater parede com parede, dá acidez, úlcera, gastrite, refluxo, câncer. É assim que funciona as nossas doenças. Mas nós realmente ficamos doentes? Nós temos como ressignificar. Temos que entender o que o corpo está falando, o que a sua inteligência biológica, o que aquele sinal, aquele sintoma está te falando. Então, nos dias de hoje, quando nós sofremos um impacto, esse impacto é externo, causado pelas pessoas, pelo ambiente, pelas circunstâncias, um acontecimento inesperado. Esse impacto é biológico, depois desencadeia um sentimento, uma emoção. E nós sofremos em profunda solidão, porque a percepção, como eu falei no bloco anterior, é individual. Então vamos dar o exemplo da pandemia. O mundo inteiro passou pela pandemia. Foi um impacto externo, severo e biológico. Mas cada um percebeu de um jeito. Uns ressignificaram as suas vidas, outros adoeceram, outros perderam um ente querido, outros se suicidaram, outros fizeram de uma oportunidade para estudar, para crescer. Cada um vivenciou com a sua percepção, com a sua individualidade. É assim que funciona. Quando a gente recebe esse impacto, pela embriologia, nós temos 4 camadas no cérebro. Endoderma, que corresponde à sobrevivência, mesoderma antigo, que corresponde à nossa camada de proteção, mesoderma novo, que é a sua capacidade de ser valorizado ou se valorizar, se sentir apto, capaz para estar naquela posição, realizando aquilo, ou te valorizam, te estimulam, ou não sou valorizada, ou eu não me valorizo. E o ectoderma, que é o córtex cerebral. Nós somos o animal mais territorialista que existe nesse planeta. Sim, por isso, nosso cérebro enxerga os acontecimentos, as outras pessoas, como um predador no meu território. Vamos lá? O cachorrinho marca território através do xixi. Quando eu tenho que marcar território, quando eu tenho que marcar o meu espaço, eu não estou encontrando minha posição nesse território, não consigo me posicionar, não me acho capaz ou não me valorizo, eu posso ter, por exemplo, existem outras causas, claro, mas se for emocional, a inteligência biológica nesse caso pode dar infecção urinária repetida. Claro que, como eu disse, vivemos num mundo poluído, cheio de toxina, e aí o seu organismo pode estar inflamado. Nós somos 10% humano, podemos ter fungos, bactérias, aliado a esse processo. Mas mesmo o timo, que é responsável pelo nosso sistema imunológico, o baço, que é responsável pelo cemitério dos glóbulos vermelhos, eles vão ficar mais fragilizados ou não, de acordo com a minha percepção. Se eu percebo, por isso que pensamentos geram emoções e quem sente é o corpo. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Eu pensei,
Começo a sentir, gera uma emoção. Meu pensamento é positivo ou é negativo? Ai, não vai dar certo. Ai, eu tô com medo de morrer. Ai, isso aí eu não vou melhorar nunca. Ai, eu tô muito doente, eu não tenho jeito. As nossas células, nós estamos falando com a célula. Elas falam, ok, vamos ficar doentes. Mas aí você não muda o seu padrão. Sabe aquela pessoa que só reclama que a doença dela, a dor dela é sempre pior que a do outro, que não quer se curar? Silene, existem pessoas que não querem se curar? É o que eu mais encontro em consultório. E olha que elas tiveram, às vezes, a iniciativa de me buscar, de me procurar. Muitas vezes foram os familiares que estão ali. E quando chega em técnicas como a minha, é porque é como se eu fosse a última esperança. Mas é preciso fazer a sua parte, querer se curar, querer mudar esse padrão, essa percepção. Então, isso fica registrado na camada do cérebro, quando a gente sofre esse impacto, esse acontecimento inesperado. O corpo entra em luta ou fuga para sobreviver a qualquer custo. É a hora que muda tudo, ficamos nervosos, um gosto amargo na boca, acelera a respiração, ficamos agitados, agimos no primeiro impulso. E aí passou. Ufa, sobrevivi. Vou para a caverna lamber as feridas. É como se a gente entra em parasimpaticotonia. É a hora que vem os sinais, os sintomas, a dor, a febre, a inflamação, a ferida. O organismo vai causar uma ferida, vai corroer, ou vai causar um tumor, vai acelerar. O próprio câncer, Dr. Hammer, que é o criador da nova medicina germânica, curou milhares de casos do câncer, trabalhando isso, mostrando para a pessoa que o corpo estava falando e mudando a percepção, ressignificando, sem nenhuma medicação. Por isso que o nosso mestre Jesus dizia, a sua fé te curou. Ele nunca disse, eu te curei. Ele lidava com física quântica. Ele sabia canalizar essa energia. Mas a pessoa tinha que fazer a parte dela, acreditar, trabalhar a mente de maneira positiva, sair de casa, ir ao encontro dele e realmente querer se curar. E aí era possível que ele conseguisse unir essas partículas de energia que somos nós. Nós somos micro-organismos, nós somos prótons, elétrons, nêutrons, um movimento tão rápido que caímos na ilusão de acreditar que somos esse corpo, que estamos na matéria, que tenho essa casa, esse carro, que estou sentada nessa cadeira, que moro nesse corpo, que sou a Silene. Porque eu pego, é que o movimento é muito rápido e nós não conseguimos vazar esse corpo. Mas isso não quer dizer que nós somos a matéria. Somos energia e vibração, acreditando ou não. E nessa matéria, nossa inteligência biológica, assim como o Criador, um dia caiu e lutou para sobreviver a qualquer custo, nós também, a nossa inteligência biológica, luta ou foge para sobreviver a qualquer custo, cria camadas de proteção. E é isso que as técnicas quânticas, que eu vou explicando devagar para vocês, que eu trabalho, liberam. Tudo que fazemos ao outro, a nós, registra nos nossos órgãos, nas nossas células, nos nossos elétrons, que tem afinidade, saiu do pó e ao pó voltará, são essas micropartículas. E esses elétrons, como diz na obra Dança dos Elétrons, têm afinidade com a minha vibração. Quando eu vou voltar para a matéria, eu tenho afinidade com essa sintonia, com essa vibração, com esses elétrons, que vão escolher exatamente o ambiente que vai facilitar formar novamente esse corpo. Para acertar o quê? O que eu registrei com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, com as minhas emoções, com as minhas palavras, com as minhas ações, para mim e para o outro. Nós vamos entrar num breve intervalo novamente, porque às vezes está confundindo a cabecinha de vocês, e daqui a pouquinho a gente volta. Respira, cheira uma flor,
Sopra uma vela, tudo vai se encaixar. Até já! E aí, pessoal, estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco desse primeiro programa de grandes reflexões. No bloco anterior, eu falei sobre a inteligência biológica. Falei também sobre quando esse criador foi tragado, um acontecimento que nunca tinha ocorrido antes em toda a história dos universos, em toda a história dessas divindades. Muito bem. Na palestra Word, a teia quântica de Orlog, Rogério descreve o colapso quântico que deu origem a dois universos, material e antimaterial, com uma interseção entre eles, onde ocorreu uma quebra de sinergia, criando matéria e antimatéria. Matéria, o nosso universo que foi programado, planejado, mas não foi terminado. Antimatéria, o universo paralelo que foi improvisado pela mente que foi tragada dentro da sua criação, por Javé, que lutou para sobreviver a qualquer custo. Muito bem. Morrensô, um avatar queixava que foi criado para resolver os problemas do universo antimaterial, ele criou o projeto Talme, os seres Fevãs, os 3 fóruns de replicação de vida, como projeto para a tentativa de resolução. Tudo isso interfere diretamente nas vidas que foram criadas no nosso universo material. Prestem atenção que eu não estou falando do planeta Terra, desse universo biológico, que tem vários planetas, várias galáxias. É bem complexo. Muito bem. Moros, que na mitologia nórdica é Orlog, deixou um trabalho que colacionou o peso de toda infecção ancestral de todos os seres. Classificou, organizou o destino de todos os seres do universo vizinho. Daí surge a teia quântica de Orlog, a teia da vida desses seres demos. Veja bem que então foi feito para os seres demos. A teia hoje é chamada de entrelaçamento quântico dos elétrons. É a marcação desses elétrons que obriga o psiquismo com consciência de culpa marcar em si mesma a justiça da reencarnação. Lembra que eu falei da afinidade dos elétrons que vão, quando você vai reencarnar, tudo que você faz marca em si mesmo, de bom ou de ruim, e aí o modo como esses elétrons se organizam em torno dos elementos químicos compõe os genomas. Lembra o nosso mapa genético, aonde nós, pela ciência, no século passado, nós éramos vítimas desse genoma. Hoje, a epigenética mostra que nós podemos agir sobre esse genoma. Vamos lá. Cada espírito pega um grupo desses elétrons e assina o seu psiquismo para ter a mesma assinatura quântica por trás de várias faces transitórias e, de acordo com as suas ações, marca esses elétrons em si mesmo. Foi exatamente o que eu falei para vocês. Quando vamos reencarnar, os elétrons que estiveram mais próximos, por exemplo, de mim, em muitas vidas, e os itens genomênicos se reorganizam. Quando o espírito se imanta no novo corpo, esse jogo desenvolve para o eu que vai surgir o código-fonte definidor que ele sempre teve. Tudo que nós fizermos, de bom ou de ruim, para mim e para o outro, eu marco em mim, nos meus elétrons. Então, a reencarnação não é um processo de Deus, e sim dessa teia quântica de Orlog, dessa teia de Word, dessa teia de entrelaçamento quântico dos elétrons. Foi para reorganizar mesmo tudo que a gente faz, é a tal lei de causa e efeito. A queda de Javé gerou gatilhos que estão marcados nos códigos de todos os seres criados. Gatilhos esses que não foram desativados, são problemáticos. Todas as criaturas desse universo têm as micropartes doentes do Criador. Nós, humanos,
Com o progresso espiritual, podemos desengatilhar isso. A evolução do ser humano provoca mutações modificativas no código genético, que é onde está o gatilho que ocorreu na hora da queda do Criador. Ele lutou para sobreviver a qualquer custo, passou por um impacto externo severo que ele sofreu em profunda solidão, teve que se reorganizar, improvisar. E aí está no nosso DNA. Quando eu, lembra bem do que foi falado, humana que estou, trabalho o meu progresso espiritual. E o que é o progresso espiritual? É o autoconhecimento, é mudar a percepção, é ressignificar, se libertar do passado, trabalhar a mente para perdoar. Quando eu perdoo alguém que me fez algo, eu libero o meu lixo mental. É para mim que eu estou fazendo isso, não é para o outro. Porque, gente, quantas pessoas podem nos decepcionar, trair, machucar e nem lembram que a gente existe? Porque lembra? Existe um ditado que fala: quem bate esquece, quem apanha não. Exatamente isso. E você se permite ficar presa nesses pensamentos, nessa mágoa, nesse ressentimento, atraindo aquele momento, aquela cena, vai ficar ali preso. A pessoa às vezes nem lembra mais que você existe, ela fez, tocou a vida dela. Quem está ali com uma contrariedade indigesta, com dificuldade de esvaziar, de liberar, de deixar para lá. E isso, quando você fica nesse tipo de pensamento, lembra que eu falei que nós falamos com as nossas células? Nós estamos falando para o nosso estômago, para o nosso processo digestório. Isso não me desce. Eu não consigo esquecer e fico ruminando meus pensamentos. Estou com uma contrariedade indigesta. A inteligência biológica trata disso. Quando eu não libero, fico presa nessa emoção ruim, nesse pensamento que está gerando uma emoção de raiva, de mágoa, de ressentimento, de rancor, muitas vezes de ódio, desejo de vingança, de querer, Deus tarda, mas não falha. Para mim é assim, eu perdoo, mas não quero ver nunca mais. Isso é perdão? Por isso que a maior dificuldade que temos é de perdoar a nós mesmos, porque o outro eu perdoo e não vejo nunca mais. Mas a mim, eu tenho que me olhar diariamente no espelho, que é o tópico para um outro programa, refletir o quanto eu me vejo ou o quanto eu me enxergo. É muito diferente, mas a nossa reflexão não é isso. O quanto estamos dispostos ao nosso progresso espiritual, à nossa reforma íntima. Quando eu faço isso e libero, de repente meu intestino fica preso, não funciona. Será que quando libero, e isso acontece quando eu libero no corpo essas cicatrizes através das técnicas quânticas, funciona aquele intestino? E às vezes funciona até muito, porque tem muita emoção presa ali. Às vezes a pessoa tem um enjoo, às vezes chega até a ter alguns vômitos, porque tem muita contrariedade indigesta ali. Às vezes tem uma crise de choro sem estar em depressão e um motivo aparente, porque tem muita tristeza nesse campo quântico, afinal. Sou eu, através dos meus pensamentos, da minha escolha, que não quero mudar. Não quero mudar a percepção. Não quero ressignificar. Não quero avançar. Eu quero ficar presa ali, na raiva, na mágoa, no ódio, no desejo de vingança, em ver a justiça acontecer. Ou fazer a justiça com as próprias mãos. Mas eu sempre vou trazer a reflexão do Mestre Jesus.
Onde nós somos juízes para julgar o outro? Lembrando que o outro, às vezes, e isso no processo de autocura que eu venho vivenciando em mim mesma, posso garantir. Quantas vezes eu fui impulsiva, fui tempestiva, falei o que não devia, explodi, agi no primeiro impulso, tive necessidade de aparecer, tinha que ser do meu jeito. E a maneira que eu falava machucava as pessoas. O que eu falava, a maneira que eu agia. Mas era com as pessoas ou era a minha ferida daquela criança que não tinha ressignificado, que nem sabia que tinha essa dor, ou que mesmo sabendo não ligava os fatos. Microfisioterapia, que é uma das técnicas que eu trabalho, que eu ajudo as pessoas e vim ajudando a mim mesma, existe um mapa que chama ativado cíclico. O que é isso? Hoje acontece alguma coisa e eu impacto meus pensamentos, gerando emoções e sentimentos, vão ativar as mesmas células, órgãos, glândulas, hormônios, vai ativar o mesmo local no meu corpo que foi ativado lá atrás. De tanto se repetir isso ciclicamente, pode ser outro fato, mas a minha percepção, eu não mudei a percepção, lembra? Eu não quis ressignificar, eu nem sabia que eu tinha que ressignificar isso, me libertar, fazer a minha reforma íntima, o meu progresso espiritual, para poder o quê? Desengatilhar essas micropartes doentes do Criador. Isso é favor divino, mas de mim mesmo, está no meu genoma. Lembra que eu falei em outros blocos dos nossos antepassados, que nós herdamos as emoções, as dores, os sofrimentos, até porque mesmo o meu antepassado tem uma grande probabilidade de ser eu mesma que estou voltando e tenho afinidade com esses elétrons. Mesmo que não seja eu mesma, eu tenho afinidade, aquela família vai me propiciar um genoma onde os meus elétrons vão ter afinidade com a vibração, com a sintonia do que eu marquei neles. E precisa ser formado esse novo corpo para que o meu corpo, onde vai ser a minha próxima morada, meu próximo personagem, meu próximo fatiamento de experiência, possa ressignificar, cicatrizar, limpar, mudar esse código genético, liberar esse gatilho. Quando eu libero isso em mim, eu ajudo muito a liberar o gatilho, a marca, a cicatriz que foi gerada na hora da queda do Criador. Adianta se rebelar com Javé? Eu escuto tantas pessoas em grupos, em comentários, bravos com Javé. Será que ele realmente é culpado? E mesmo que tenha sido culpado, errado, nós também erramos. E vai adiantar se rebelar? Muitos de nós fomos biodemos, participamos da rebelião de Lúcifer. E o que adiantou? Ficamos exilados, presos nessa teia quântica, exilados de outro universo, de outros planetas, de outros contatos. Até quando não vamos trabalhar a nossa evolução, a nossa reforma íntima? Essa foi a nossa primeira reflexão. Como ter saúde num universo doente, trabalhando a si mesmo. Um beijo no coração de vocês. Você ouviu pela Rádio Atlan Como ter saúde em um universo doente. Você é o agente principal no seu processo de autocura. Apresentação: Silene Paz.